Imagine que você tivesse dentro de você uma estrutura muito forte, fisicamente, comparável aos edifícios mais modernos que você possa sequer sonhar, com uma tecnologia especial e uma fonte de energia ilimitada. Saiba, você tem. Eu sou Sérgio Ribeiro, acupunturista, fisioterapeuta, hipnólogo clínico, e seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Sérgio Ribeiro Saúde. Hoje, com o poder da coluna vertebral. Sim, a nossa coluna é feita com ligamentos, poderosos músculos, ossos, numa construção muito harmônica, forte e flexível, que permite movimentos em todas as direções, suportando o nosso peso. Existem suportes que são próprios dela, são suportes intrínsecos de discos, ligamentos, músculos diretamente relacionados com elas. E tem suportes mais distantes, extrínsecos, que também são ligamentos e músculos como o abdômen, que ajudam nesse processo dinâmico. Então, existe toda uma criação para que você fique em pé, para você poder se flexibilizar, fletir, dobrar, andar. Um poder que você, talvez até o momento, não tenha pensado sobre isso. Mas vai além disso. Na base, um pouquinho acima da base da coluna vertebral, a gente tem o foco energético, ali na altura dos rins, um dos maiores focos energéticos. E é a base material de energia para o próprio desenvolvimento da vontade. A energia dos rins. Uma energia que é base para crescimento e desenvolvimento, para a vontade de você fazer algo que vai influenciar o mundo, talvez através do seu trabalho. Uma base para manter relações muito boas. Uma base para aprender os contatos no nosso dia a dia, nos nossos grupos relacionais, dentro da sua casa. O contato de muitas vezes ficar ereto e muitas vezes se flexibilizar. Toda essa energia contida ali. Então, você tem uma estrutura, um prédio, um grande arranha-céu de alta tecnologia e muita energia. Mas então, aí você vem com a pergunta, mas então, Sérgio, por que às vezes eu tenho tanta dor? E por que muitas pessoas têm muitas dores em todas as partes do mundo? A gente vai conversar sobre isso, mas antes, vai ali, dá o seu joinha, compartilha com alguém que talvez nesse momento precisa ouvir esse assunto, se inscreve lá no canal para você ficar conectado a todos os nossos assuntos fantásticos em saúde. Hoje em dia, os maiores desafios que vêm da coluna, eles vêm dos nossos hábitos, que abrangem várias áreas. Nossa sociedade começou a passar muito tempo sentada. Além de muito tempo sentada, esse sentar, às vezes, é com um foco que gera tensão. Além de muito tempo sentar e esse foco que gera tensão, muitas horas acontecendo isso, a gente se afastou da atividade física, do exercício físico, seja como lazer, seja como um movimento de se deslocar, né? O a pé, a bicicleta. O nosso avanço moderno tecnológico fez uma alteração
principalmente mais focada, todos nós sabemos, nos últimos anos, em virtude do que tem acontecido. Então ela fez algum distanciamento dessa atividade física, aumentando a tensão enquanto a gente está na mesma posição. O nosso corpo não foi feito para ficar numa posição só por muito tempo. Alternar as posições é do nosso corpo. Em pé, sentado, agachado, deitado, ele foi feito para essas estruturas. Saiba disso. Então, essas questões são fundamentais. Mas uma questão que é muito fundamental e está muito prevalente são as questões emocionais relacionadas com a coluna vertebral. Grande parte delas vem... Mas antes, você talvez pergunte se isso é uma ideia só minha. Não. Isso é uma ideia que vem crescendo desde a década de 80, com vários pesquisadores, um deles criando a síndrome tensional mioneural, outro estudando as descargas humorais no sistema nervoso central, que afeta a coluna, e cada um deles foi entendendo essas alterações emocionais no processo da própria coluna, descobrindo que muitas vezes o nosso perfeccionismo, a inflexibilidade vai afetar a coluna. Muitas vezes nossas atitudes impulsivas, ansiosas, com raiva, vão afetar a coluna. Quando eu falo raiva, né? A raiva expressa aquela que vem e a raiva interna, a frustração, aquela que a gente coloca para dentro. Por que isso? Porque a dor na coluna funciona assim. Ou você tem uma lesão tecidual clara, ou você tem uma lesão estrutural, ou você tem um processo emocional, ou uma parcela de cada um. Cabe a nós, profissionais da saúde, identificar aonde está o seu maior desafio. Às vezes sim, tem uma lesão tecidual, músculo, um ligamento, às vezes tem uma lesão estrutural de um disco ou um forame mais apertado, alguma configuração diferenciada, ou às vezes isso se torna muito comum quando você não encontra nada na lesão tecidual, quando você não encontra nenhuma evidência na estrutural, você retira através diagnóstico, exames de imagem, você retira essa possibilidade. A possibilidade que sobra nas dores crônicas de coluna são as emocionais e que são relacionadas principalmente com esses aspectos que eu estou comentando com você. Isso tem sido relevante, muito relevante e também muito comum na prática clínica. Então, Sérgio, o que fazer? Existem várias coisas que podem ser feitas e todas elas são simples. Elas não são fáceis. Elas requerem que você, utilizando da sua vontade, faça. Primeira coisa, sim, a gente pode fazer intervalos e se movimentar durante o período que trabalha. Se você está tendo alguma dificuldade, está ficando muito imerso no seu serviço, você pode pegar e colocar um despertador. Você pode tomar um cafezinho, ter seu banheiro, dar uma alongada, deitar no chão, deixar dar uma descomprimida, fazer um ou outro exercício que o seu profissional da saúde pode indicar para você, adequado exatamente para você e talvez para o desafio que você está passando nesse momento. Você pode introduzir aos poucos pequenas movimentações na sua vida. Não precisam ser muitas. Se você começar com uma volta na quadra e alguns movimentos que sejam indicados para você, você já vai se sentir bem. Você pode pegar e começar a se perceber quando você está tenso. Quando você sai do seu ponto de equilíbrio. E você nota, você dá um movimento de parada. Você respira fundo. E relaxa.
Você se conecta a um momento bom. Você começa a compreender que talvez a coisa que está incomodando você e seja o ponto da discussão nesse momento, amanhã você não se lembre. No final da semana que vem seja completamente insignificante. E você vai juntando pequenas coisas. Não existe uma grande solução. Você vai ter pequenas soluções que serão somadas e essas pequenas soluções vão despertando o processo de reparo e de recuperação em vários níveis. Então saiba que é possível sim você sair de qualquer desconforto, de qualquer problema que você tenha na coluna. Por quê? Porque talvez seja um dos órgãos mais resistentes e adaptativos que a gente tem. Você pode observar isso. Às vezes você vê a imagem de uma coluna que parece ter uma série de problemas e a pessoa está muito bem. Às vezes você vê uma coluna que pela imagem de ressonância, tomo, raio-x, tem problemas e a pessoa não tem dor. Porque todos esses aspectos estão envolvidos, porque todos esses aspectos são muito importantes. Mas agora que você já sabe, você tem um caminho para reconquistar um passo de cada vez, com pequenos passos, a sua vontade e a sua liberdade. E saiba que a acupuntura integral pode ajudar você nesse desafio e em cada passo dele. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.